Olá! Hoje iremos falar sobre migração e implantação. As alunas são Milena, Maria Eduarda e Anne Caroline. Iremos apresentar o trabalho de Det. Fecundação. O que é fecundação? Fecundação é a união de um espermatozoide com um ovócito secundário, que ocorre normalmente na ampola da tuba uterina e assim se forma o zigoto. Nas fases de fecundação, terá a passagem do espermatozoide através da corona radiata do ovócito, que é a reação acrossômica, auxiliado pela ação da enzima hialuronidase, liberada do acrossoma do espermatozoide, e também pelo movimento da cauda do espermatozoide. A formação da penetração da zona pelúcida é através da ação de enzimas. E logo que o espermatozoide penetra a zona pelúcida, vai se desencadear o fim da segunda meiose, que será a reação zonal, com mudanças das propriedades físicas da zona pelúcida, que se tornará impermeável a outros espermatozoides. Ou seja, ela se enrijece para proteger e não deixar entrar novos espermatozoides. A fusão das membranas plasmáticas será na cabeça e na cauda do espermatozoide, pois elas entram no citoplasma do ovócito na área de fusão. O término da segunda divisão meiótica do ovócito será com a formação do ovócito maduro, aí teria o pronúcleo feminino e o segundo corpo polar. Na formação do pronúcleo masculino, será dentro do citoplasma do ovócito, o núcleo do espermatozoide vai aumentar para formar o pronúcleo masculino, enquanto a cauda do espermatozoide se degenera. E durante o crescimento, os pronúcleos vão replicar o seu DNA. Na lise, vai ocorrer a agregação dos cromossomos, que seria 23 cromossomos do macho e 23 cromossomos da fêmea, de cada núcleo, e assim se resultariam no zigoto. Para a divisão celular mitótica e primeira clivagem do zigoto. O que acontece? A fêmea é XX, o macho é XY. E o macho, no caso, que irá escolher, entre aspas, se vai ser fêmea ou macho. Porque caso vá o cromossomo X, vai ficar XX. Então, seria fêmea. Caso for o Y, vai ficar XY, que desencadearia um macho. A clivagem do zigoto vai se consistir em divisões mitóticas repetidas do zigoto, e assim resultando em um rápido aumento no número das células. E essas células embrionárias, que são os blastômeros, vão se tornar menores a cada divisão. E quando existir de 12 a 32 blastômeros, o concepto vai ser chamado de mórula. A mórula vai alcançar o útero cerca de 4 dias após a fecundação. E o fluido da cavidade uterina vai passar através da zona pelúcida para formar a cavidade blastocística. E na medida que o fluido vai aumentar na cavidade, os blastômeros vão ser separados em duas partes, em trofloblasto e embrioblasto. O trofloblasto seria a camada celular externa, que vai formar a parte embrionária da placenta. E o embrioblasto vai ser um grupo de blastômeros localizados centralmente, que vão dar origem ao embrião.
E durante esse estágio, o concepto é chamado de blastocisto. Cerca de 6 dias após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial por ação de enzimas proteolíticas. E a implantação sempre vai ocorrer do lado onde o embrioblasto estará localizado. Logo, o trofloblasto começa a se diferenciar em outras duas camadas, que é o citotrofoblasto e o sincicitrofoblasto. O citotrofoblasto será a camada interna de células e o sincicitrofoblasto será a camada externa das células. E assim, no final da primeira semana, o blastocisto estará superficialmente implantado na camada endometrial, na parte póstero-superior do útero, e o sincicitrofoblasto ele é altamente invasivo e vai se aderir a partir do polo embrionário, assim liberando enzimas que vão possibilitar a implantação do blastocisto no endométrio do útero. E ele será responsável pela produção do hormônio HCG, que vai manter a atividade hormonal no corpo lúteo durante a gravidez e vai formar a base para os testes de gravidez. Olá, eu me chamo Anne Caroline e vou falar um pouco sobre gastrulação. Gastrulação é quando um disco embrionário bilaminar é convertido em disco embrionário trilaminar, dando início à morfogênese. É na gastrulação que ocorrem os processos ectoderma, mesoderma e endoderma. O ectoderma forma o sistema nervoso central. O mesoderma forma as camadas musculares lisas e tecidos conjuntivos. E o endoderma, os revestimentos epiteliais das passagens respiratórias e trato gastrointestinal. A formação da linha primitiva surge na terceira semana. Após esse processo, ocorre a invaginação de células do epiblastos, dando origem ao mesoblastos, que origina os tecidos de sustentação e conjuntivos do corpo. Aqui nessa imagem dá para ver o iniciozinho da formação da linha primitiva. É exatamente essa listrinha mais escura no meio desse formato arredondado. Continuando a explicação, o processo notocordal é quando células migram cefalicamente formando um cordão celular. A notocorda define o eixo do embrião, a base para a formação do esqueleto axial e o futuro local dos corpos vertebrais. E já o alantoide nada mais é do que um anexo embrionário que surge na 16ª semana na parede caudal do saco vitelino. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre neurulação. Nesse esqueminha dá para ver cortes transversais de embriões progressivamente mais velhos, ilustrando a formação do sulco neural, tubo neural e crista neural. A formação da placa neural é induzida pelo notocorda em desenvolvimento. Lá para o 18º dia,
se invagina ao longo do eixo central, formando o sulco neural, com pregas neurais em cada lado. No fim da terceira semana, as pregas neurais começam a se aproximar, formando o tubo neural. A fusão das pregas neurais avança em direção cefálica e caudal, formando lá para o 25º dia o neurópio rostal e no 27º dia o neurópio caudal. Logo após esse processo, as células da crista neural migram e formam uma massa chamada de crista neural. Desenvolvimentos. No fim da quinta semana, 42 a 44 pares de somitos estão presentes e avançam cefalicadalmente, dando origem ao esqueleto axial e músculos associados. O mesoderma lateral divide-se em duas camadas. A camada parietal e a camada visceral. E durante o segundo mês, o celoma é dividido em 3 cavidades: cavidade pericardíaca, cavidade pleurais e cavidade peritoneal. Concluindo a parte de desenvolvimento, na terceira semana, os tubos endocardíacos se fundem, dando origem ao tubo cardíaco primário. E no fim da terceira semana, o sangue já circula e desenvolve-se a circulação útero-placentária. Então, essa foi a minha parte, a minha explicação sobre gastrulação, neurulação e desenvolvimentos. Muito obrigada. Até. Variabilidade placentária. Quanto à forma da área de junção materno-fetal, existem 4 variações. Difusa, o caso de suínos e equinos. Nesse caso, os vírus não penetram no endométrio. Cotiledonária, ruminantes. Ocorre separação parcial entre as partes materna e fetal do placentoma. Zonária, gata e cadela. Ocorre interação intensa entre as membranas fetais e o endométrio. Discodial, que é o caso de humanos, primatas, roedores, coelhos, lebres e morcegos. A classificação da placenta dos mamíferos baseia-se na perda de tecido no momento do parto. Ela pode ser decídua ou deciduada, que abrange discode e zonária. A discode é o caso de mulheres e roedores. A zonária é o caso de carnívoros em geral. No caso da zonária, uma porção do endométrio materno é desprendida no parto. O segundo caso é a não deciduada, ou adeciduada, que abrange difusa e cotiledonária. No caso da difusa, égua e porca. Cotiledonária, ruminantes. Dentro da cotiledonária, pouco ou nenhum tecido materno é perdido na ocasião do parto. Estamos chegando ao fim do nosso trabalho. E com isso nós vamos mostrar uma breve explicação sobre a gestação canina, da fertilização ao feto. Assim que ocorre a fertilização, começa uma jornada de 9 semanas. E logo teremos um futuro filhote que, por enquanto, ele se acomoda no útero da mãe. Da primeira à terceira semana, ocorre a multiplicação celular. Rapidamente, vai se formando a cabeça e a coluna vertebral. Logo na quarta semana, a cabeça, os olhos e as vértebras continuam a crescer.
Nessa fase, os órgãos já estão se desenvolvendo e a gente já consegue vê-los no ultrassom. Mas é só lá para quinta a sexta semana que o feto começa a aparecer com um filhotinho. Já tem dedinhos nas patas, já tem unhas e bigodes. E os seus órgãos já estão totalmente desenvolvidos, tanto os órgãos quanto a cor da pele. Nessa fase, a gente já consegue ver até mesmo o sexo do animal. Na 7ª semana, já conseguimos ver com mais clareza o filhotinho no ultrassom, pois o seu esqueleto já está totalmente desenvolvido. Nessa fase, a mãe começa a desenvolver uma área sem pelos na barriga, para que o filhote ache com facilidade seus mamilos, para poder se alimentar. Na 9ª semana, o filhote já está pronto para nascer. Lembrando que nem todos os filhotes nascem com a cor dos pelos que terão quando adultos. Gente, por fim é isso. É uma breve explicação sobre a gestação canina. Essa explicação nós encontramos no site meupet.baby. Bom, aqui iremos finalizar nosso trabalho com fotos de animais dentro do útero.